TV Shalom apresenta. Avivamento é um termo do grego. Diga assim comigo: anazoroe. Você consegue? Anazoroe, que significa tornar vivo aquilo que está vivo. Agora, por que tornar vivo aquilo que está vivo? Porque Deus só vai trabalhar no avivamento se você estiver em vida. Mas o que está morto não pode ser avivado. O que está morto tem que ser reavivado. Mas o que é avivamento? Se alguém te perguntar hoje ao você sair do culto, o que é avivamento? O que significa o termo avivamento? Avivamento é ficar rodando. Avivamento é falar em línguas estranhas. Muito boa, cadê? Muito boa sua colocação, eu vi você falando aqui. Avivamento é ficar no manto. Avivamento é cair no chão. Avivamento é ficar profetizando e revelando. Não é costume de nossas igrejas ensinar que avivamento seja isso. Mas existem vertentes religiosas que estão inseridas e que vieram até mesmo de nossas igrejas e que consequentemente deturparam o conhecimento que foi ensinado pelos nossos pais, os nossos pastores, e que acabaram montando as igrejas de manto, montando a igreja de sacerdócio, montando a igreja com práticas que não são de Deus, pervertendo o seu juízo, pervertendo o seu conhecimento, pervertendo a sua intimidade com Deus, pervertendo o seu conhecimento, pervertendo a autoridade que você tem com Deus, fazendo com que você seja instrumento de chocarrice do inimigo, onde já se viu expulsar demônio com óleo de unção. Sabe por que isso está acontecendo? Porque estão lhe faltando conhecimento da sua palavra. E quando não tem conhecimento não gera temor. E quando não gera temor não gera tremor. E quando não gera tremor tudo fica banalizado. Mas nesta noite eu quero te dizer que haja temor sobre os nossos corações, que haja um pleno e genuíno avivamento em favor da nossa igreja. Eu poderia conjecturar: Senhor, eu ouvi relatos teus que o Senhor abriu o mar vermelho. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor derrubou gigantes. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor fez machado flutuar. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor enviou anjos. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor fez o sol e a lua parar. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor destruiu nações inimigas. Senhor, eu ouvi tantos relatos seus, Senhor, que eu estou temendo da capacidade do que o Senhor pode fazer em favor da minha vida e contra aqueles que me perseguem. E nessa noite Ele manda te dizer: porque teme, porque te abate, ó minha alma, porque se desespera, porque tanto sofrimento, porque tanta lamúria, porque tanto questionamento. Saiba esperar em Deus e em sua providência. A palavra de Deus causa temor, a palavra de Deus causa fé, a palavra de Deus causa esperança, a palavra de Deus causa paciência, a palavra de Deus causa vida, a palavra de Deus causa amor, a palavra de Deus dá atitude, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus salva. A palavra de Deus tem todo o poder de mudar a vida do ser humano. E se você quer uma mudança, vem aqui à frente, vamos orar por você. Amém. Irmãos, está vindo um moço aqui, mais alguém? Vamos orar por esse moço, tem ali o segundo. Vamos então orar por esses moços que estão aceitando a Jesus como Salvador. Pai, te agradeço, Senhor, por estar aqui nesta noite e ser o teu porta-voz. Poderia ser qualquer um outro pregador, Senhor, mas o Senhor me escolheu para estar aqui nesta noite e ser teu instrumento. Usa-me, Senhor. Não te peço, ó Pai, para que eu venha sumir, mas que diante de ti eu diminua e que a tua graça, a tua récede, o teu Espírito Santo, o teu Ruach HaKodesh esteja sobre mim e fale as tuas palavras através dos meus lábios. Eu te agradeço e todos que creem comigo selam dizendo: tome assento, por favor. Eu não poderia, antes de ministrar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. E quero aproveitar também o ensejo. Pastor Rosival Moreno, por favor, gostaria que o senhor ficasse de pé. Eu sou muito grato a Deus por ter te conhecido. Acredito que hoje é a oportunidade que eu possa dizer, não só para o Senhor, mas para todas essas pessoas, que eu sou teu discípulo e o Senhor é o meu rabi.
Eu aprendi muito com o Senhor foi meu professor de teologia, o Senhor foi o meu conselheiro, foi meu pastor quando esteve pastoreando lá no setor 26, e eu sou muito grato hoje em poder ministrar e ter o Senhor a me ouvir. E quero lhe dizer ainda muito mais, o hebraico a qual hoje aprendi, e como também sou professor, eu devo muito ao Senhor. Sou muito agradecido de todo o coração em poder ter te conhecido, em o Senhor poder ter aberto as portas para que eu pudesse aprender teologia. Muito obrigado, pastor. Gostaria de te dar um abraço. Questão ética, eu quero me apresentar a vocês, tá certo? Eu me chamo Vitor Brito, eu já ministrei algumas vezes aqui na Liberdade. 2016 nós pregamos numa festividade aqui, algumas almas se renderam ao Senhor. E hoje eu estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Amados, para não perdermos tempo, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem para despertar a tua vida espiritual. Uma mensagem para que possa falar fortemente ao teu coração. E eu quero profetizar nesta noite, porque a palavra tem poder. Você ao ouvir esta palavra, porque a palavra ela é geradora da semente que vivifica e que transforma o espírito humano. Se tão somente você ouvir e praticá-la, você verá mudanças da parte de Deus em favor da sua vida. Pois nós vivemos hoje, em pleno século 21, um mundo muito acelerado por meio das informações. A tecnologia, por sua vez, tenta nos prender a cada dia. Muitas das vezes, nós, até mesmo para virmos aos cultos, perdemos a noção do tempo, ou muitas das vezes chegamos em cima da hora. E o que a vida nos proporciona, além de responsabilidades? A vida também nos traz momentos bons com a nossa família, momentos maravilhosos até mesmo no nosso trabalho, fazendo aquilo que gostamos, fazendo aquilo que desejamos. Mas nesta noite, eu quero tão somente dizer a você, muitos de nós, principalmente você, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, que veio esta noite ouvir uma palavra de Deus através dessa festividade. Talvez você vai sair daqui hoje e vai estar se perguntando, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Talvez você possa sair daqui há uma semana e ir para uma festa, para um baile do mundo, talvez para os festejos que o mundo pode te oferecer. Mas uma coisa eu aprendi, e isso eu quero lhe dizer, nada vai poder tirar o lugar daquele que é devido em seu coração, que é a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, tão somente abra o teu coração, queira Cristo, permita que o Espírito de Deus adentre a tua vida para que você saia daqui transformado. Amém? Estamos diante de um texto a qual relata o profeta Abacuque, também conhecido como oráculo, e o mesmo está na narrativa, trazendo um pouco da história, a qual o Senhor, por intermédio do Espírito Santo, lhe dera algumas recomendações. Historicamente, o profeta Abacuque, do hebraico Avacuque, que quer dizer aquele que abraça, ele está vivendo um momento conturbado na região de Israel, pois o Senhor chamara o profeta Abacuque para profetizar na nação do norte. É sabido dos irmãos que neste momento já há uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com apenas 2 tribos. O reino do norte tiveram muitos reis que não foram tementes ao Senhor, em comparação ao reino do sul, a qual haviam homens que se tornaram mais tementes. Valendo lembrar que o reino do sul viera da descendência de Davi, da casa de Judá. Mas o interessante, por favor, olhe para cá, toda atenção agora é pouca, é que o reino do norte tiveram muitos reis que se desvirtuaram dos caminhos do Senhor. E que, consequentemente, nesse período histórico, havia uma nação, por nome os caldeus, que estava crescendo, e crescendo de maneira avassaladora, destruindo nações e dominando terras. Mas a nação dos assírios, consequentemente, havia antecipado o seu momento e o seu período de dominação. Olhe para cá, preste atenção. E nesse contexto histórico, o profeta Abacuque, ele começa a se questionar a Deus, porque os assírios
que também estavam avassalando e destruindo, era um povo muito cruel. Era um povo a qual destruía, assolava e matava os seus oponentes. Os assírios tinham o prazer, os assírios tinham a vontade de, além de matar os seus oponentes, arrancar as suas vísceras e expô-los diante dos seus inimigos, sacrificar aos seus deuses, achando eles que isso iria amedrontar a nação de Israel. Mas justamente nesse texto, o profeta Abacuque, ele começa a se questionar, a saber, por que os assírios se aproximam de maneira tão avassaladora, comparado a cavalos em meio à guerra, e o Senhor tão somente silencia-se diante dos pedidos do povo de Israel, clamando, rogando, para que o povo não viesse sofrer a assolação e a dominação que os assírios estavam a proporcionar. O que eu entendo nesta noite para dividir ao teu coração? Eu entendo então que o profeta, ao relatar os primeiros capítulos, ele começa a se questionar a Deus, se perguntando: Senhor, até quando sofreremos e o Senhor não intervirá sobre o teu povo? Até quando clamaremos e o Senhor fechará os teus olhos para nós? O texto, ele traz uma provocativa ao meu e ao seu coração, porque quando nós lemos o primeiro capítulo, o Senhor, ele não responde ao profeta. No capítulo 2, aí então, depois de uma longa oração, depois de um vasto pedido, o Senhor começa então a responder ao profeta, porque ele então havia silenciado diante de suas orações. Aplicando essa mensagem para você que está aqui nesta noite, talvez muitos de nós podemos nos encontrarmos com uma situação que o profeta Abacuque se encontrou. Talvez vocês, minhas queridas, meus queridos novos decididos, possam estar se encontrando numa situação como essa. Você mal chegou na presença de Deus e está passando por lutas, adversidades, provações. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido, mas você não tem visto ainda a resposta, a solução e o livramento do Senhor. Então eu me pergunto e me questiono nesta noite: por que Deus se cala quando nós oramos? Muitas das vezes, por que Deus não responde aos nossos pedidos e os nossos anseios? Porque muitas das vezes nós não ouvimos Deus usar um profeta, nós abrimos a Bíblia e procuramos uma resposta para a nossa ansiedade, e muitas das vezes as palavras podem ser aquilo a qual nós não estamos esperando. É porque muitas das vezes a sua visão tacanha e efêmera só consegue enxergar limitadamente aquilo que Deus tem proporcionado para você. Eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, que a crise também é o florescer para grandes oportunidades em favor da sua vida. Eu quero dizer que a dificuldade, que a provação, que a assolação, que a tempestade que se levanta contra você, muitas das vezes são o fator, o motivo, a razão e a circunstância para que Deus possa operar em favor da sua vida. E nesta noite, se você acredita nesta palavra, você tem plena liberdade de adorar, de exaltar a Ele, porque Ele está neste lugar. Vem para cá, eu gosto de pregar ensinando. Capítulo 3, versículo 2, existe um segredo, e a gente quando fala de avivamento, a gente fica muito preso. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida. Aí eu, pegando uma tradução no original, eu comecei a buscar e me inquietei. Por que a gente fala tanto de avivamento? Mas porque a gente deixa algumas palavras que são importantes para vivermos o avivamento em nossa vida. Aí você pergunta para mim, qual seria a primeira palavra? Eu te respondo. Se você observar o texto, capítulo 3, versículo 2, observe o relato. Adonai, a palavra Adonai quer dizer meu Senhor no hebraico. E que diz, ouvir o relato sobre ti, ou na sua tradução está, ouvi a tua palavra e temi. Só que a palavra ouvir, no original quer dizer chamar.
E ouvir é diferente de escutar. Diga assim para mim: ouvir é diferente de escutar. Sabes por quê? Porque ouvir é apenas um dado sensorial a qual você falando, a outra pessoa recebe pelo sentido da audição, mas se ela não prestar atenção, ela não consegue assimilar aquilo que foi falado. Quantas das vezes você já vivenciaram situações como essa? Alguém falando com você e você depois perguntando: dá para repetir o que você falou? Porque a pessoa não escutou. Ouvir é diferente de escutar. E no original, esse ouvir quer dizer: dê atenção a mim. Ou seja, quando Deus fala com o povo de Israel, Ele conclama o povo a dar atenção às suas palavras. Uma curiosidade que vos trago é que o povo de Israel, um jovem aos 12 anos, quando ele vai fazer o bar mitzvah, ele tem que declarar o Shema. E ele vai falar justamente essas palavras. O pastor Rosival conhece muito bem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzindo: ouve Israel, só o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele tem que professar o monoteísmo, de que só existe um Deus todo-poderoso e que ele consequentemente observará a sua lei. Agora, outro detalhe: se o ouvir quer dizer dar atenção, eu não posso ouvir de qualquer forma ou de qualquer maneira. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de... O que isso quer dizer? Você só vai manifestar fé, só vai crescer em fé, só vai praticar em fé, se você der ouvido à palavra de Deus. Então muitas das vezes não precisa somente ouvir os cultos para poder mostrar o social, mas nessa noite você tem que estar aqui com o compromisso de ouvir uma palavra assacalada, revelada, vivificadora e transformadora em tua vida. Só que ouvir a tua palavra e temir, essa é na tradução João Ferreira de Almeida, mas no original quer dizer ouvir o relato sobre ti. E relato é diferente. Relato é diferente. Relato é falar sobre experiências que alguém viveu. Relato é contar algo que alguém passou. Ouvir relatos sobre ti. Agora, onde o profeta poderia ouvir relatos sobre Deus? Diga comigo: por meio da? Ou seja, o relato que o profeta diz está em contexto com João Ferreira de Almeida. Ouvi a tua e te... Ou seja, quando eu escutei a tua palavra, a tua lei, eu temi. Ou seja, houve uma reação mediante a uma atitude. A atitude de ler lhe trouxe uma reação de temor. O que Deus quer falar conosco, grupo de novos decididos? A palavra de Deus causa temor, a palavra de Deus causa fé, a palavra de Deus causa esperança, a palavra de Deus causa paciência, a palavra de Deus causa vida, a palavra de Deus causa amor, a palavra de Deus dá atitude, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus salva. A palavra de Deus tem todo o poder de mudar a vida do ser humano. Vem pra cá. Só que o ouvir a palavra não está difícil, está fácil. Está dizendo: estou ouvindo a palavra, estou ouvindo a tua palavra. Mas no original quer dizer: estou ouvindo o teu relato por meio da sua. Sabe que relatos são esses? É agora que a gente vai questionar. Abacuque está cantando no capítulo 3. Eu disse: Abacuque está cantando. E ele está com um objeto, um instrumento de cordas, que em hebraico é signaoiot. É como uma espécie de uma harpa. E ele está cantando. E na medida que ele canta, ele toca. E na medida que ele canta e toca, ele está relatando para Deus sobre a memória do que ele sabe dos feitos de Deus. Preste atenção, isso aqui é importante. Olhe para cá, por favor, como diz em inglês, look at me, please. Ele está relatando os relatos de Deus. Eu poderia conjecturar: Senhor, eu ouvi relatos teus que o Senhor abriu o mar vermelho.
Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor derrubou gigantes. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor fez machado flutuar. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor enviou anjos. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor fez o sol e a lua parar. Senhor, eu ouvi relatos seus que o Senhor destruiu nações inimigas. Senhor, eu ouvi tantos relatos seus, Senhor, que eu estou temendo da capacidade do que o Senhor pode fazer em favor da minha vida e contra aqueles que me perseguem. E nessa noite Ele manda te dizer: porque teme, porque te abate a minha alma, porque se desespera, porque tanto sofrimento, porque tanta lamúria, porque tanto questionamento, saiba esperar em Deus e em sua providência. Se nós não soubermos aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, em descansarmos dEle e acreditarmos que Ele é poderoso para mudar a história de nossa vida, a nossa fé está sendo debalde. E eu te pergunto nessa noite, se você não tem esperança naquilo que crer, o que você está fazendo aqui nesta noite? Porque a palavra esperança é manter vívido dentro de si, aleluias, no seu coração, a chama de que as coisas podem mudar. E aí então eu vou entrar no desejado, que é a palavra avivamento. Eu tenho que entender que primeiro eu tenho que e eu vou ouvir sobre e a palavra vai me causar até, por conta dos relatos de quem Deus é, e pelo que Ele pode fazer. E depois que eu escuto isso, eu fico aterrorizado com seus atos. Só que no próximo versículo tem um pedido. Diga-se comigo, tem um pedido. Depois que eu escutei, depois que eu li e ouvir, e depois que eu tive uma reação de temor, eu faço um pedido. Senhor, já que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, que derrotou gigantes, que enviou anjos, que destruiu Sodoma e Gomorra, o Senhor também pode intervir em favor da minha vida. Só que tem um detalhe, existe algo chamado reconhecimento de falha. E foi justamente o pedido profético, olhe para cá, o pedido profético que Abacuque declarou, e é o que vocês declararam nessa noite, e é o que a igreja está declarando nesta noite. Que declaração foi essa? Aviva, ó Senhor, a tua obra. Diga-se comigo, aviva, ó Senhor, a tua obra. Pronto. Mas o que é avivamento? Se alguém te perguntar hoje ao você sair do culto, o que é avivamento? O que significa o termo avivamento? Avivamento é ficar rodando. Avivamento é falar em línguas estranhas. Muito boa, cadê? Muito boa sua colocação, eu vi você falando aqui. Avivamento é ficar no manto. Avivamento é cair no chão. Avivamento é ficar profetizando e revelando. Não é costume de nossas igrejas ensinar que avivamento seja isso. Mas existem vertentes religiosas que estão inseridas e que vieram até mesmo de nossas igrejas e que consequentemente deturparam o conhecimento que foi ensinado pelos nossos pais, os nossos pastores, e que acabaram montando as igrejas de manto, montando a igreja de sacerdócios, montando a igreja com práticas que não são de Deus, pervertendo o seu juízo, pervertendo o seu conhecimento, pervertendo a sua intimidade com Deus, pervertendo o seu conhecimento, pervertendo a autoridade que você tem com Deus, fazendo com que você seja instrumento de chocarrice do inimigo. Onde já se viu expulsar demônio com óleo de unção. Sabe por que isso está acontecendo? Porque estão lhe faltando conhecimento da sua palavra. E quando não tem conhecimento não gera temor. E quando não gera temor não gera tremor. E quando não gera tremor tudo fica banalizado. Mas nesta noite eu quero te dizer que haja temor sobre os nossos corações, que haja um pleno e genuíno avivamento em favor da nossa igreja. O que isso quer dizer? Avivamento é um termo do grego. Diga assim comigo, anazoroe. Você consegue? Anazoroe. Que significa tornar vivo aquilo que está vivo. Agora, por que tornar vivo aquilo que está vivo? Porque Deus só vai trabalhar no avivamento se você estiver em vida. Mas o que está morto não pode ser avivado. O que está morto
tem que ser reavivado, conforme lá o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Mas avivamento quer dizer, você está vivo e vai se tornar mais vivo, com uma comparação do azeite da viúva, que um pouco do azeite fez multiplicar. O que isso quer dizer? Quando Adão pecou, ele cedeu a sua intimidade e o seu relacionamento com o Criador. Porque o texto diz que o Senhor passeava no jardim do Éden na viração do dia. E ele, ao ter pecado, engraçado, né? Quando Eva pecou, Deus não sentenciou. Já observaram isso no texto? Já analisou isso no texto? Deus só sentenciou a terra, a serpente, a mulher e o homem, depois que o homem por conta de sua responsabilidade diante de Deus. O que isso significa dizer? Quando Adão pecou, ele errou diante de Deus e perdeu o vínculo de intimidade, porque quando o Senhor soprou sobre ele, o Senhor soprou do seu espírito, e o seu espírito tornou alma vivente, e quando se tornou alma vivente, o espírito de Deus estava sobre Adão. Só que quando Adão peca, ele perde a intimidade com Deus. E ao longo da história, o Senhor começa a fazer um projeto salvífico que culmina em Jesus Cristo. Mas antes disso, no profeta Joel capítulo 2, versículo 28, ele promete derramar do seu espírito sobre toda a carne. E ali então, é cumprido-se no dia de Pentecostes, no capítulo 2, descendo-se como línguas repartidas como fogo. E ali então os discípulos estão no cenáculo. O que isso significa dizer nessa noite? O homem havia perdido o nível de intimidade com Deus. Ao longo da história, o Espírito Santo se limitou parcialmente a trabalhar na vida de profetas, sacerdotes, reis e escolhidos. Mas nessa noite você tem o Espírito de Deus à sua disposição, ao seu querer, à sua vontade. Basta tão somente você abrir a porta do seu coração e dizer: eu quero Jesus, eu quero Cristo, eu quero o Espírito que completa o vazio na minha vida. Sem o Espírito Santo, aquele vazio que você sentia quando estava nas festas do mundo, é porque ele não estava com você. Aquele vazio que você sentia quando o seu namorado ou sua namorada te dizia alguma coisa, e que por mais que dissesse 1000 palavras, não poderá preencher o vazio que está faltando em você. Este vazio que nos falta só pode ser preenchido com a presença do Espírito de Deus. Que significa dizer que quando o Espírito de Deus adentra a minha vida, eu torno a viver a vida que Deus tem para mim, porque o Espírito Santo é conforme o apóstolo Paulo diz ao livro dos Romanos, que é o Espírito vivificador. E se ora Cristo morreu conosco, cremos que com Ele viveremos, porque o Espírito de Deus, o Paracletos, é o consolador da promessa feita por Jesus Cristo, que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. E se você nessa noite contempla e agradece pela presença do Espírito Santo, exalte, glorifique, enalteça Ele, porque o Espírito de vida está nesta noite. Eu já estou terminando. Avivamento é ter vida com Deus, mas essa vida só pode ser vivida por meio da metanoia, que quer dizer arrependimento, mudança de postura. Eu preciso ter uma nova postura diante das minhas atitudes para com Deus, diante dos meus atos para com Deus. Não adianta eu vir para o culto, vestir uma camisa vermelha bonita, aleluia, estar tirando fotos, mas se eu não tiver uma vida de intimidade com Deus, por meio da sua palavra e obedecendo-a, não adianta ouvir. É o começo, mas praticar é o resultado. O avivamento é o ânimo que falta para você fazer a obra de Deus com vontade, com determinação, com carinho, com esmero. Se você não manusear a vontade de Deus na sua vida e não se predispor a ser usado por Deus, você vai deixar com que, aleluias, aquilo que o Senhor projetou, planejou para você fique limitado. Eu digo nesta noite, quando nós nos arrependemos das nossas falhas, dos nossos erros, e o Espírito de Deus vivifica o nosso ser, Ele proporciona em nós uma novidade de vida. Ele proporciona em nós uma mudança que aconteceu na minha vida há 15 anos atrás, quando Ele me tirou do mundo do rock and roll. Dá para acreditar? E quando eu me converti em Cristo,
eu comecei a entender que a minha vida não pode ser mais a mesma. Eu preciso de uma motivação espiritual. E essa motivação que falta só pode ser preenchida pelo Espírito de Deus, pelo anazaroê, que significa vivificar, o ânimo que nos traz alegria, porque um crente cheio do Espírito Santo, ele não anda cabisbaixo, ele não anda, aleluias, ele não anda se questionando, ele não anda murmurando, ele pode até fazer como o profeta, que se questionou diante do silêncio de Deus, mas no capítulo 3 ele começa a cantar, começa a louvar, e começa a reconhecer, conforme o versículo 14, 15, 16, a qual diz: quando ouvir, o meu corpo todo tremeu, meus lábios estremeceram com o som, a fraqueza tomou conta dos meus membros, minhas pernas vacilaram. No entanto, espero com calma pelo dia da dificuldade, quando ele sobrevier a quem nos ataca. Pois mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto nas vinhas, ainda que a oliveira não consiga produzir e os campos não forneçam comida para todos, e a ovelha desapareça do cercado e não existam vacas nos estábulos, mesmo assim eu me alegrarei em Adonai, tirarei o meu júbilo do Deus da minha salvação. Elohim Adonai é a minha força, ele me faz veloz e confiante como servo, e me torna capaz de transpor em lugares altos. Nesta noite a mensagem é: busque mais de Deus, queira mais de Deus, proclame mais de Deus, propague mais de Deus, queira mais de Deus, e reconheça quando o Senhor não agir em teu favor. Porque quando nós reconhecemos, entendemos manifestar emuná. Diga comigo, emuná. Sabe o que significa isso? Confiança. Confiança é essa. Qual está ali a minha filha, pequenininha lá, ó, na mão da minha esposa, Sulamita Abraham. Que eu sei que ela está muito pequenininha, mas quando crescer eu sei que ela vai ter essa mania. Pai, me pega, abre os braços, fecha os olhos e se lança, esperando que eu vá pegá-la. Nessa noite, por favor, fiquem de pé. O Senhor está a te perguntar: que avivamento é esse que eu quero para a minha vida? Os nossos cultos precisam dar validade que avivamento é mudança e vida mais vívida em Deus. Que avivamento não está limitado ao carisma, que são os dons, mas limitado em si pelos frutos do Espírito Santo. Pois Jesus havia nos dito que pelos frutos vos conhecei. Nessa noite, você que está ouvindo isso, tem alguém para louvar aqui nessa noite? Você que está ouvindo isso, você que entendeu nesta noite que chacoalhar para um lado e rodar para o outro não é aquilo que Deus tem e o que Ele quer. Eu quero te perguntar nesta noite, você vai ouvir a canção, e eu quero lhe dizer, se você tem atitude nesta noite, de ter uma vida transformada, ou de se reconciliar com o Senhor, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, que precisa entender mais as Escrituras, que precisa entender que você precisa de uma vida mais próxima de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eu te convido, vem aqui nessa noite, dê o primeiro passo, acredite. Mediante o louvor que você ouvir, deixe Deus trabalhar em favor de sua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar o Rei da Glória nessa noite? Não tenha vergonha, as palmas louvem e exaltam o Rei da Glória. Ele está aqui nesta noite. E se você quer uma mudança, vem aqui à frente, vamos orar por você. Amém. Irmãos, está vindo um moço aqui, mais alguém, vamos orar por esse moço, tem ali o segundo. Vamos então orar por esses moços que estão aceitando a Jesus como Salvador. Feche os seus olhos, peçam perdão dos seus pecados a Jesus, porque só Jesus é quem pode perdoar. Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te apresento esses moços, Senhor, nas tuas mãos.
perdoa os seus pecados e escreva o nome deles no livro da vida. Amém.